Certo, bom dia a todos, professor João Moreno e os mediadores, tá? Bom dia a todos os alunos aí do nosso curso. A gente vai começar agora com a live, o webinar. Sejam bem-vindos à segunda fase da nossa disciplina, onde a gente vai abordar comandos e dados básicos do Python. Sim, nós vamos iniciar nossa caminhada pela ferramenta Python. Aproveito para dizer que esse é um curso básico, então aqueles programadores mais experientes, tenham paciência, que com certeza a gente vai chegar lá na parte mais avançada, dentro do possível. Então, vamos ter paciência para que todo mundo caminhe junto e aprenda a ferramenta Python de maneira adequada. Vamos ao que interessa, vamos falar de Python. Bom, a primeira pergunta que a gente deve estar se fazendo é: como surgiu essa linguagem? Essa linguagem ela surgiu basicamente em meados da década de 90. O seu criador foi o Guido van Rossum, é um holandês que trabalhava com outras linguagens, se deparou com alguns problemas e decidiu criar uma linguagem para resolvê-los. Uma linguagem que priorizava o esforço do homem em relação à máquina e tinha como objetivo-chave aumentar a produtividade. Esse cidadão, esse semideus, ainda existe, ainda está entre nós, e hoje ele trabalha no Dropbox, mas já passou por grandes empresas, como, por exemplo, a Google. Ele também continua muito atuante na linguagem Python, que hoje é mantida pela comunidade, e participou ativamente da construção, do desenvolvimento da versão 3 da linguagem. Bom, vamos nos fazer mais 3 perguntas. O que é Python? Onde ela é utilizada? E para que ela serve? A linguagem Python é uma linguagem interpretada. Isso quer dizer que é uma linguagem que precisa passar por um interpretador antes de ser entendida pelo sistema operacional, de tipagem dinâmica e propósito geral. Mais para frente eu vou explicar o que é a tipagem dinâmica e propósito geral, como o próprio termo já sugere. É uma linguagem que funciona para todos os ramos de atividade. Ela é a melhor em todos os ramos? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ela é uma linguagem que não é uma linguagem especialista. Uma linguagem que pode ser usada nas mais diversas aplicações. Além disso, o Python é uma linguagem de programação de alto nível. Como a gente já conversou na primeira fase da disciplina, existem linguagens de baixo nível, mais próximas da linguagem de máquina, e existem linguagens de alto nível. Ela também atua em 2 diferentes paradigmas de programação. Programação orientada a objetos e a estruturada. Obviamente, como o próprio nome da disciplina já diz, nessa disciplina a gente vai focar no paradigma de linguagem procedural, ou seja, linguagem estruturada. E onde ela é utilizada, né? Eu falei que era uma linguagem de propósito geral e, obviamente, várias empresas adotam essa linguagem. Para mostrar como a linguagem Python é uma linguagem respeitada, a gente pode citar, dentre várias empresas que utilizam o Python, a Google, o YouTube e a NASA. Sim, a NASA utiliza o Python. Então, daí vocês veem que é uma linguagem que tem força e bem aceita pela comunidade de forma geral. E só grandes organizações usam o Python? Não. Essa linguagem foi feita com o ideal de programação para todos. E por isso ela possui uma coisa chamada alta modularidade. Isso significa que já foram feitas várias bibliotecas, que a gente vai chamar de módulos, que possuem funções específicas. Então vocês têm que entender que o Python ele tem a sua linguagem base, mas existem funções extras que podem ser incorporadas importando bibliotecas ou módulos para dentro do seu programa. Claro, quanto mais a gente faz isso, maior o programa fica, mais pesado ele fica. Então, a gente vai sempre utilizar uma biblioteca extra só quando precisar, né? A gente vai sair importando diversas bibliotecas para dentro do programa Python. Caso a gente precise de algo específico, a gente pode sim importar bibliotecas, e a gente cita algumas aí, como a Django para a parte web, como a ZooDB para a parte de banco de dados,
E como Pygame, que é uma extensão para jogos eletrônicos. Sim, a gente pode fazer jogos também com Python. Então, o Python ele tem esse amplo espectro de atuação. E isso é uma coisa positiva da linguagem. E para quem não sabia, o Python ele pode ser utilizado também na área de sistemas de embarcados. A gente pode, por exemplo, usar o Python no Arduino. Para quem já programa com Arduino, sabe que o Arduino ele é programado nativamente em C. É um C adaptado, mas é C. E a gente pode programar o Arduino em Python também, com as devidas interfaces instaladas. E o Python ele está intrinsecamente ligado ao Raspberry. Por isso o nome é Raspberry Pi. Esse Pi, na verdade, é uma menção ao Python, já que o Python é utilizado não só nas entranhas do Raspberry, como também o Raspberry é muito utilizado para ensinar Python. Então existe essa simbiose aí com a linguagem Python, tá bom? Então uma curiosidade, mas que mostra a vocês a força dessa linguagem. Aqui a gente tem um gráfico que mostra as cidades mais pythônicas do Brasil. E é legal ver que Natal está entre as 10. Muito interessante isso. Claro que esse gráfico é extremamente dinâmico. A gente pode estar no momento que tem mais ou menos empresas nas cidades, e essa tendência pode mudar. Bom, a gente sabe que no material da disciplina, a gente aborda como instalar o Python. Para quem não tem o Python instalado no computador ainda. Mas para quem não assistiu, não entendeu, vamos aqui fazer um rápido resumo, né? Para instalar o Python no seu sistema operacional, caso você esteja usando o Windows, você precisa baixar o instalador, acessando o site oficial. Esse site oficial está nesse link. Então, vocês vão entrar no site, vão baixar a versão 3.8.5 do Python. Lembrando que o site disponibiliza ainda a versão 2 do Python, mas é uma versão de compatibilidade, ou seja, vocês têm um programa antigo que roda em Python, eles mantêm a versão para que vocês tenham esse suporte, mas ela não é mais recomendada para uso. Então, utilizem o Python 3, tá, gente? Eu estou utilizando essa versão que eu estou mostrando para vocês. Depois disso, vocês vão baixar um instalador, fazer download, clicar, né, no instalador, no executável. Vocês vão marcar essa opção para adicionar o Python ao patch. Isso vai fazer com que vocês possam usar o Python no prompt de comando, que eu vou mostrar já já. Depois vocês vão clicar em Install Now. Vão aguardar o tempo de instalação. E depois só clicar em Close. O Python está instalado. Bom, nesse momento eu vou falar duas coisas. Primeiro, o Python já vem instalado no Mac e no Linux. Caso algum de vocês esteja usando o Mac ou o Linux, o Python já vem instalado. Tome só cuidado para a versão do Python não ser a versão 2 ainda. Então, nesse caso, seria bom que vocês fizessem a instalação dessa versão mais nova. A gente pode verificar, por exemplo, se o Python está instalado no computador através do prompt comando, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui. Vou compartilhar o prompt de comando, certo? E aqui, vocês podem chegar nele clicando na janelinha do Windows, escrevendo CMD, vocês vão entrar no prompt. Se vocês escreverem nele Python version, ele vai mostrar para vocês qual é a versão do Python instalada no seu computador. Caso vocês tenham Linux, que já vem com Python nativo, vocês podem conferir aí qual a versão que está instalada. Se vocês quiserem, vocês podem entrar no Python pelo próprio terminal e já começar a programar pelo terminal. Então, se o Python permite isso, né? Eu estou no terminal do Python e eu vou começar a programar aqui. Vocês vão aprender os comandos, fiquem tranquilos, mas eu vou começar com coisas simples, tipo 2 mais 3. O Python já funciona como uma calculadora, ele tem essa vantagem. Ele já interpreta os números, interpreta o operador mais, e você começa a brincar com o Python. Posso usar comandos também do Python, como o comando print. A gente vai ver nessa aula. Vou colocar dentro dele uma palavra qualquer. Meu primeiro código. Notem que esse comando print, ele já tem uma sintaxe correta, né? O nome print, depois vem a parênteses, dentro dele vai poder entrar uma variável, um número, um texto. Vocês já vão entender como funciona isso, mas basicamente aqui eu coloquei um texto. Esse texto é um string, né, um caractere alfanumérico, e que para definir esse string, eu tenho que colocar o valor, o texto, o número, a coisa, entre aspas, que podem ser aspas simples e aspas duplas. Aí eu já faço meia-culpa com vocês, que assim, no Python a galera usa mais aspas simples, mas eu tenho vícios de linguagem de outras programações em que aspas simples e aspas duplas não são a mesma coisa.
Então, geralmente eu uso aspas duplas, mas fiquem totalmente à vontade para usar aspas simples. Vocês reparem que eu usei o comando print e ele printou na tela o que estava dentro das aspas, meu primeiro código. Eu podia fazer a mesma coisa usando aspas simples e o resultado seria o mesmo, tá? E o legal também de usar o Python aqui no terminal, que eu posso escrever import this. E ele vai me retornar um bocado de frase. Gente, o que é isso, né? Isso eu usei do Python. Seria uma espécie de filosofia do Python que um dos programadores que criou, que não foi o Guido, foi o Tim Peters, escreveu, e ela é essa filosofia que acompanha a linguagem, que até no final da apresentação eu vou mostrar para vocês em português. Então ela está disponível também aqui no próprio de comando, vocês podem fazer esse teste no terminal de vocês, tá? Bom, dito isso, vamos continuar a nossa apresentação de onde havíamos parado. Beleza, né? Feita a instalação, verificado que de fato ele está instalado no seu computador, a gente vai começar a avançar na utilização do Python, principalmente entendendo o que são ambientes de desenvolvimento integrado, né? Ou IDEs. Ao iniciar sua jornada de codificação, muitos de vocês podem preferir codificar em um editor de texto simples, ou até mesmo no terminal. Tudo isso parece uma boa prática, mas isso só parece no nível iniciante, quando você está escrevendo seu primeiro código, como a gente fez agora, certo? Em geral, o primeiro código é quase uma tradição no mundo da programação, é o Hello World ou Olá Mundo, né? Traduzido para português. Quando você está nesses passos iniciais, utilizar um editor de texto parece suficiente. Só que quando você começa a programar mesmo, usar programas maiores, você vai precisar de ferramentas que auxiliem você nessa jornada. À medida que aumenta a complexidade e você passa para o nível intermediário, ao subir na sua escala de jornada de codificação, você não apenas precisa codificar, mas também precisa garantir que seu código funcione em todos os cenários, o que significa que você também precisa de um módulo de teste. Então, quando você começa a trabalhar com um ambiente de desenvolvimento integrado, você vai ter algumas funcionalidades que vão lhe ajudar nessa caminhada de programação. E aqui eu botei até em negrito. A vida é mais feliz e descontraída quando você pode escrever, executar e brincar com o seu código em um só lugar. Esse lugar existe e o nome dele se chama IDE, que é Integrated Development Environment. Em inglês seria Ambiente de Desenvolvimento Integrado, ou IDE. E são algumas IDEs que a gente vai mostrar agora. Mas o que é isso, né, de fato? É um software que combina ferramentas comuns de desenvolvimento em uma única interface gráfica, facilitando o desenvolvimento de aplicações. E essas ferramentas basicamente são um editor de código-fonte, a capacidade de automatizar a compilação local e um debugger. Então vai ter um editor de código. E diferente do terminal, ele vai mudar as cores do tipo de dado que você está lidando, se é uma variável, se é um número, se é um comando, se é uma palavra reservada. Vai facilitar a sua vida, ele vai ter um autocompletar que vai lhe sugerir mudanças para melhorar seu código, tanto no que diz respeito à sintaxe correta do código, ou até a questão do Python, que ele leva muito em consideração a beleza do código, então eles vão fazer algumas sugestões nesse sentido também. E também vai ter um local para você debugar o código e ver se ele contém erros, se ele pode ser executado. Então tudo isso a gente encontra em uma IDE. Aí vem a pergunta que muita gente está esperando. Bom, qual é a melhor IDE? Gente, isso não existe. A melhor IDE é a IDE que você tem mais afinidade. Aqui eu coloquei inúmeras IDEs. Eu ainda coloquei um link que vocês podem clicar nesse link e acessar IDEs online do Python. Caso vocês não queiram instalar, o Python também conta com várias IDEs direto do browser. Vocês podem usar lá sem problemas. Eu estou adotando o PyCharm, ou vou adotar o PyCharm, porque é uma IDE que eu já conheço e é uma IDE que os vídeos que eu estou colocando do curso também são PyCharm. Então, para facilitar a vida de vocês, para vocês terem uma identidade visual, eu vou usar o PyCharm. Professor, eu gosto mais de uma outra IDE. Posso utilizar? Claro que pode, fique à vontade. Agora, se você nunca mexeu em Python, ou melhor, nunca mexeu em programação, eu sugiro que você siga exatamente o que está no curso. Vai facilitar a sua vida. Isso não quer dizer que é uma obrigação. Beleza? Então, dito isso, aí aqui o Vitor Fernandes perguntou, vamos lá.
Professor, eu estou aprendendo várias linguagens de programação ao mesmo tempo e muitas vezes me confundo nas nomenclaturas. Exemplo, printf de print. Alguma dica para memorizar? Não tem dica. As programações elas são parecidas na sua essência, né? A programação estruturada, né, de forma geral, ela vai ter as mesmas estruturas condicionais, estruturas de repetição, atribuição de valores, mas cada linguagem tem suas especificidades, né? Por exemplo, no Visual G tem a questão do print, do printf, que quebra a linha, mas é muito da linguagem. Então, assim, eu não tenho uma receita de bolo para isso. Mas vocês vão reparar com o tempo que as linguagens são muito semelhantes. Depois que vocês aprendem a lógica, a questão de decorar um comando ou alguma especificidade da linguagem, em uma semana você pega. Não fiquem muito receosos com relação a isso, não. É muito comum para um programador ele mexer com 3, 4, 10 linguagens, depende de cada um e do seu fazer. Vão desmistificando essa questão da linguagem. Vocês vão aprender muitas mesmo e vão ter aquelas que vocês vão usar bem mais que outras, mas certamente vocês vão ter que aprender mais de uma linguagem. Bom, quando vocês instalaram o Python, vocês devem ter reparado que junto com ele veio um interpretador, né? Uma IDE bem simplória, que é o idle. O idle é a IDE que vem nativa com o Python e nela a gente já pode brincar, mas assim, eu vou seguir o curso pelo PyCharm, tá? Mas vamos lá, vamos mexer aqui com o idle. Vou abrir ele para vocês. Bom, gente, isso é o idle. Ele já vem com o Python e nele a gente pode continuar programando, digamos assim, um degrau acima do terminal, mas ainda longe de uma IDE robusta, certo? Então aqui eu vou fazer as mesmas coisas que eu fiz no terminal e vocês vão vendo algumas pequenas diferenças, né? Eu vou aqui colocar o 2 mais 5, ele já vai traduzir para 7, ele já interpreta esses números como uma calculadora. Agora eu vou usar o comando print e você vai ver que eles já vão colorindo o comando, já vão sugerindo os parênteses. Dentro dele, eu vou aqui, colocar um texto, ele já colocou em verde. Texto aleatório. E aí, um legal do idle é que ele tem esse modo interativo. O que é um modo interativo? É um modo que cada linha que eu escrevo, ele já tenta interpretar. Então, ele dá o resultado da linha, quando essa linha tiver um resultado. Eu vou botar uma variável aqui, vocês já vão entender o que é isso. Vou chamar aqui de v, recebe, texto aleatório. Repara que ele não retornou nada, porque não tinha nada para ser retornado. O que eu fiz aí foi pegar essa variável v, que vocês vão entender para que serve, e dentro dela enfiar uma string com o nome texto aleatório. Agora eu vou mandar imprimir na tela essa variável. E agora sim tenho que mostrar. E é um modo interativo que vai fazer isso. Professor, esse modo interativo ele é muito ruim de programar. É verdade, ele é ruim mesmo. Então, quando a gente quer fazer um script em Python, depois de testar algumas coisas, a gente vai aqui em New File e ele abre o modo de programação. Ele basicamente tem as mesmas funcionalidades no modo interativo, só que agora eu vou programar sem testar nada e depois eu executo o código completo. Vou botar aqui, v recebe texto aleatório, depois vou colocar print v. Veja que não aconteceu nada. Aí eu venho aqui, salvo esse arquivo. Vou salvar aqui minha área de trabalho, como exemplo 1. E eu posso, depois de abrir esse arquivo, até rodar ele aqui no Run. Eu boto F5. E aí ele dá o resultado. Ele botou o que na tela? Texto aleatório, porque meu programa só tinha isso. Eu armazenava um valor, uma string numa variável, e colocava na tela esse valor. Então, o idle permite fazer tudo isso. Só que é uma IDE limitada. Então, eu mostrei para vocês como funciona o idle. Tudo que eu mostrar no PyCharm, o idle vai fazer do seu jeito também, mas de maneira mais limitada. Então, para a gente não ficar mostrando duas ferramentas distintas, eu vou focar aqui no PyCharm, tá?
Então, basicamente é isso. O IDOS a pseudo IDE, ela tem o modo interativo e o modo de programação. Ela vem com o Python. E fora isso, eu não recomendo utilizar, tá? Eu recomendo utilizar uma IDE, seja ela o PyCharm, seja ela uma IDE que você mais gosta, ou até mesmo um compilador online. Mas o que é o PyCharm, que eu tenho falado tanto, né? Ele é uma IDE, né, um ambiente de desenvolvimento integrado, que além de uma interface muito limpa e personalizável, é ideal para aqueles que estão dando os primeiros passos com Python. Eu vou mostrar a vocês como configurar o PyCharm, por uma questão de visual, e como começar os primeiros passos nele, tá? Vamos lá. Então, eu vou aqui compartilhar com vocês o PyCharm. Bom, basicamente, né, a gente vai inicialmente ver a questão do visual. Tem gente que gosta de trabalhar no visual mais claro, tem gente que gosta de trabalhar no visual mais escuro, e o PyCharm permite essa configuração. Então, vocês vêm aqui em File, Settings, e aqui você já pode botar aqui no esquema de cores, ele vai dar algumas opções de tema. O tema mais utilizado é esse Darkula, que é basicamente um tema escuro com menos contraste. Vou mudar aqui, vocês vão ver. Eu não gosto muito. Ele é bom para visão, né? Se trabalhar muito tempo programando, para não ter problemas de vista. Aí nós temos outros modos, né? Como o de alto contraste, que eu estou usando agora. Você vê nesse aqui, o contraste já vai aumentar bastante do texto. Temos também o modo claro, caso vocês prefiram. Vê que agora já é um modo de fundo branco. Então, assim, isso é pessoal. Cada um tem um ambiente que se sente mais à vontade, né? Visualmente falando, até questão de vista. E aí o PyCharm permite isso. Vou deixar aqui no alto contraste para a gente trabalhar. Outra coisa que a gente pode fazer também com o PyCharm é configurar o tamanho da letra, né? Que a gente vai utilizar. Então, volto aqui para File, Settings. Vou aqui em Fonte. E eu estou trabalhando agora com a letra 16. O padrão dele, se não me engano, é a 13. Eu estou com 14, vou mudar para 16. A fonte aqui já aumentou na minha programação. Então, assim, fora isso, a gente pode criar um novo projeto. A tela de projetos, inicialmente, ela fica à esquerda. Eu botei para a direita, é uma possibilidade de você customizar isso também. Eu vou vir aqui, vou clicar com o botão direito e posso estar iniciando um novo arquivo Python para a gente brincar. Então, eu vou vir aqui, certo? Clico no botão direito, aqui no diretório que eu quero. Vou em New, Python File. Ele já pergunta qual é o nome. Vou colocar aqui teste. E ele já abre essa nova aba para a gente programar do zero. E aí, como a gente vai ver em alguns exemplos, né, a gente pode programar aqui qualquer coisa, certo? Vou botar aqui, mesma coisa, variável recebe texto aleatório. Note que ele já tem esse controle visual e vão começar a aparecer outras coisas, vão aparecer dicas. Se você está fazendo a programação errada, se tem alguma coisa que pode corrigir, ele vai debugando o código também. Vou botar print. Aí ele já vai, quando ele detectou aqui a função print, e já disse os parâmetros que ela pode ter. A gente vai falar sobre alguns mais tarde. Dentro dela, ele já fechou também meu parênteses, então ele vai ajudando você. Ele tem esse assistente para a pessoa. Você pode até desabilitar, se você for programador raiz mesmo, mas ele permite que você faça isso. Vou dar um Enter, aí pronto. Agora eu quero executar. Inicialmente, essa barra de tarefas não vem aqui, mas eu venho em View e eu posso estar adicionando a barra de tarefas a partir desse menu, certo? Eu já fiz isso. Aí eu vou clicar aqui em Run. Na mesma hora, aqui na parte de baixo, ele já vai mostrar para mim o que eu quero. Então, beleza. Esses são os primeiros passos do PyCharm. A gente vai executar alguns exemplos para vocês entenderem. Então, vamos voltar para a aula.
Beleza. Para a gente começar a programar, de fato, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o que são variáveis. Pessoal, vamos tentar entender. Variável é como uma caixa, uma gaveta, em que eu vou armazenar alguma coisa, vou atribuir algum valor a ela, e esse valor, seja ele de que tipo for, vai ficar armazenado para um uso futuro. Essa variável ela pode receber um valor no começo do texto, e esse valor ser utilizado ao longo do programa uma vez, 100 vezes. Esse valor pode ficar o mesmo que ele foi setado no início do programa, ou ele pode ser modificado ao longo do programa. Então, assim, a variável ela é um espaço de memória do computador destinado a um dado que é alterado ou não durante a execução do algoritmo. No Python, a gente vai verificar os seguintes tipos de dados: os números inteiros, que são números sem casa decimal, os números reais, que a gente chama de float, porque ele tem um ponto flutuante, né, que é a nossa vírgula, né, seria a nossa vírgula na matemática, da casa decimal. No Python a gente vai usar o ponto. Então, por exemplo, 1.2, 2.1 são exemplos de números inteiros decimais, números reais, que a gente chama de float. Nós temos os caracteres, que são as strings, é qualquer coisa que não precisa ser interpretada, ela vai entrar em formato de texto, seja ela um texto, um símbolo ou mesmo um número, mas vai entrar em formato de texto. E nós temos também as variáveis lógicas, que são as variáveis booleanas, que podem ser, basicamente, né, 0 ou 1, ou seja, verdadeiro ou falso. No caso, vai estar sempre em inglês, né, então true ou false. Aí é um momento oportuno para falar da tipagem do Python. Para vocês que estão começando, isso não vai significar muita coisa, mas é bom que vocês entendam que a linguagem Python é uma linguagem de tipagem forte. Assim como o Python, existem também inúmeras linguagens no mercado que são fortemente tipadas. E uma tipagem forte significa que o interpretador do Python avalia as expressões e não faz correções automáticas entre os tipos não compatíveis. Ou seja, vamos imaginar esse trecho de código que eu coloquei. A e B recebem, respectivamente, Sete e João Moreno. Note que é uma coisa nova para vocês já. Vejam que eu estou declarando uma variável, ou melhor, duas variáveis na mesma linha. Então, é possível fazer isso no Python. Então, eu estou declarando A e B na mesma linha. Estou dizendo que A recebe 7, um número inteiro, e que B recebe João Moreno, uma string. Depois eu printo na tela o A e o B. Até aí, tudo bem. Mas aí depois eu mando ele printar o resultado de A mais B. Note que na hora que o PyCharm vê que eu estou fazendo essa besteira, ele já avisa. E ele já marcou o B ali. Mas eu quis continuar, então eu executei. E o Python, ele vai permitir isso. Ele não vai fazer uma conversão automática para evitar o erro, o que é uma coisa boa, porque assim eu percebo quando o resultado está instável, certo? O Python não vai mascarar erros, ele não faz isso como outras linguagens fazem. Então, na hora que eu executar isso, o que vai acontecer? O Python vai dizer, na linha 4, ocorreu um erro, porque não é permitido somar um inteiro com uma string. Então, voltando aqui para o código, eu vou ver que realmente na linha 4 foi que eu fiz a besteira. Então, por isso que o Python é chamado uma linguagem de tipagem forte. A gente também diz que o Python é uma linguagem de tipagem dinâmica. Também existem inúmeras linguagens com tipagem dinâmica, que significa que o próprio interpretador infere o tipo de dados que uma variável recebe. Gente, em outras linguagens, eu tenho que definir o local que eu vou declarar mais variáveis com uma palavra reservada, estilo var. Certo? O var, você pensa que é do futebol, mas ele começou na programação. Então, eu botava var, a palavra reservada, e embaixo disso eu escrevia quais eram as variáveis que eu queria declarar. E dizia o valor dela, ou não, certo? O Pascal, por exemplo, é assim. Na linguagem Python, primeiro, eu não preciso de palavra reservada nenhuma para declarar a variável. Ela simplificou nisso, e simplificou mais ainda no sentido de eu não ter que dizer qual é o tipo de caixa que vai receber o valor. Quando a gente começa a estudar o conceito de algoritmos e variáveis, a gente diz que as variáveis são caixas e que essas caixas têm um valor definido, né? Ou pelo menos um tipo de coisa definido. Vamos imaginar que eu tenho várias gavetas, várias caixas, e eu terei que dizer assim, a caixa A só recebe o número inteiro, a caixa B só recebe o número real, a caixa C só recebe texto, string, alfanumérico. O Python não precisa disso. Por isso é uma linguagem de tipagem dinâmica. Eu jogo uma coisa dentro da caixa, e o próprio Python infere e faz, essa coisa é do tipo inteiro. Então, essa variável vai ser do tipo inteira. Então, ele faz isso dinamicamente. Eu jogo um elemento dentro da variável, e aí o Python infere
qual o tipo daquela variável. Então, quando vocês escutarem que o Python é uma linguagem de tipagem dinâmica, é isso que quer dizer. Aqui, por exemplo, eu tenho a declaração de variáveis no Python. Como eu falei, o Python não precisa de uma palavra reservada para dizer que eu vou declarar a variável. Simplesmente você vai lá e declara. Então, aqui eu tenho 3 variáveis, certo? A programação ela sempre vai se comportar assim, uma coisa do lado esquerdo e uma coisa do lado direito. Mas como é que a gente atribui esses valores às variáveis? Foi como eu disse, né? Na programação, a gente vai geralmente olhar e ver uma coisa à esquerda, entre elas um símbolo, e uma coisa à direita. Esse símbolo é o símbolo de atribuição. No Python, ele é o sinal de igual. Isso vai gerar um probleminha na hora da gente fazer uma comparação, porque o igual já está sendo utilizado para atribuição. Mas, beleza, sem bronca. Então, assim, vocês querem atribuir um valor a uma variável, vocês vão usar o igual. E o que vai acontecer? O que está na direita vai entrar no que está na esquerda. Ou seja, o que está na esquerda recebe o valor que está na direita, de acordo com o que vocês estão vendo na imagem. Então, lembre-se que no Python, o comando de atribuição é o igual. Então, aqui eu tenho do lado esquerdo nomes de variáveis. Uma se chama mensagem, a outra n e a outra pi. Tem um comando de atribuição. Então, eu estou mandando o que está da direita entrar no que está na esquerda. Na primeira linha, eu tenho mensagem, recebe essa string, exemplo de mensagem. Na segunda linha, eu tenho variável n recebe 25. Na terceira linha, eu tenho variável pi recebe 3.14, blá, 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 blá. Nesse momento, o Python já entendeu que a variável mensagem é do tipo string, que a variável n é do tipo inteira e que a variável pi é do tipo real, float. Então, o Python faz essa inferência automática. Professor, eu quero criar uma variável. Pode tudo no Python? Não. Pode quase tudo. É mais livre em relação a outras linguagens. Você pode criar a variável como você quiser. A regra, no entanto, que limita o nome dessas variáveis é não usar uma palavra reservada. O Python tem várias palavras reservadas, que são palavras que já significam funções, certo? Ou tipos de dados, ou coisas do tipo. Tudo que tem um significado para o Python, você não pode usar como um nome de variável. Então, quando você for criar uma variável, eu sugiro, obviamente, que você crie uma variável que faça sentido, que você siga um padrão. Mas uma coisa que não é sugestão, é regra, é que você não pode usar palavras reservadas. Outros comandos que a gente precisa entender também são os comandos de entrada de dados, que eu vou falar especificamente do input. A entrada de dados refere-se à entrada de dados do mundo externo para o meio digital. É dessa forma que enviamos informações para dentro das nossas aplicações. Em geral, no nosso curso, a gente vai utilizar o teclado para passar informações para o nosso programa, mas existem outras formas também. Então, para a gente receber esses valores do teclado, a gente vai utilizar o comando input. Já já a gente vê ele funcionando, certo? E com relação às saídas de dados, a gente vai usar o comando print. Esse comando, que possui alguns argumentos, ele é um comando que vai imprimir na tela algo que eu queira, certo? Seja ele o resultado de uma expressão, seja ele uma variável, seja ele um texto. E a gente vai imprimir na tela usando o comando print. O comando print ele tem essa sintaxe, né? Print, abre e fecha parênteses, como todas as funções do Python. Mas esse comando print, ele ainda suporta alguns parâmetros dentro da função, e a gente vai ver 3 deles e especificamente treinar 2 deles, né? Tem esse sep, que o valor padrão dele é um espaço em branco, então assim, quando eu não digo nada, eu não digo o que ele é, esse separador, o Python vai assumir que é um espaço em branco. E eu tenho o end, que o padrão é uma quebra de linha, mas que eu posso mudar para uma tabulação, para alguma coisa, se eu também modificar esse argumento. Pois bem, vamos analisar aqui o código do piquenique, né? Eu vou declarar alguns alimentos, dentre eles eu declarei o pão, a maçã, a geleia e o suco. Então, para isso, eu criei 4 variáveis, a variável comida 1, a variável comida 2, a variável comida 3 e comida 4. E em todas elas, eu usei o comando de atribuição, que a gente já viu, e atribuí esses valores, né, que são strings. E é bom verificar que, nesse caso, as strings estão com aspas simples. Poderiam também ser aspas duplas. Outra coisa que vocês podem ter reparado nesse código é que existem 2 linhas que começam com uma hashtag e estão coloridas com um azul claro. Essas linhas são comentários. A gente pode fazer vários comentários ao longo do código e são linhas de código que o usuário não vai ver
e que o interpretador não vai tentar interpretar. São mais anotações para o programador, tá? Então, vamos agora ao código em si, né? Eu declarei 5 variáveis, né? As primeiras 4 eu já disse, são nomes de frutas, né? De alimentos. E a quinta, que eu botei na variável texto, eu botei alterando o valor de CEP. Depois eu imprimo o texto, sem nenhum tipo de modificação do parâmetro. Então ele vai imprimir o quê? Alterando o valor de CEP. Depois eu vou fazer uma impressão de várias variáveis ao mesmo tempo. E aí algumas coisas que a gente tem que considerar dessa linha 10, que é o print, aí abre parênteses, comida 1, comida 2, comida 3, comida 4, e depois ele define o separador. Primeira coisa que eu queria dizer dessa linha 10 é que o Python, pela sua filosofia Zen, do Tim Peters, ele diz que bonito é melhor do que feio. Então, o Python não gosta que você não coloque um espaço depois da vírgula. Você pode colocar? Pode. Mas a IDE vai te avisar que tem uma coisa que ela não concorda. Então, por isso que vocês já estão vendo, entre as variáveis, um espaço entre elas, tá? Vocês podem retirar esse espaço tranquilamente, mas vai ficar lá o corretor enchendo o saco de vocês. Isso faz parte da filosofia do Python. Então, se eu não quisesse mudar os valores do separador, o comando print acabaria aí. Ele seria comida 1, vírgula, espaço, comida 2, vírgula, espaço, comida 3, vírgula, espaço, e comida 4, e depois disso, fechava parêntese. Na prática, ia aparecer todos os nomes, pão, maçã, geleia e suco, com espaço entre eles. Mas nesse caso, eu quis mudar o parâmetro CEP. Então, fui lá de CEP igual e botei uma string. Essa string vai substituir o espaço que ocorreria se eu não tivesse dito nada. Mesma coisa que eu posso fazer também com o parâmetro end. Que lá na linha 17, eu pego o mesmo texto com o parâmetro CEP alterado e também altero o parâmetro end. Para não só quebrar a linha no final de tudo, como botar 3 pontinhos. Então, são pequenas coisas que eu posso fazer mudando parâmetros da função print. Precisa fazer? Não, não precisa, mas tem essa possibilidade, tá? Então, reparem que o resultado desse código, inicialmente ele vai botar alterando o valor de CEP. Por quê? Porque na linha 9, eu estou mandando ele printar o texto que tem justamente isso, alterando o valor de CEP. E na linha 10, eu mando ele printar todas as 4 variáveis, mudando o parâmetro CEP. Olha o que acontece. Entre o pão, a maçã, a geleia e o suco, ele colocou o que eu disse para ele colocar. Tracinho, 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 seta. Se eu não fizesse isso, teria simplesmente um espaço entre eles. Já no resto do resultado, a gente tem, no final do texto, 3 pontinhos, que foi porque eu alterei o parâmetro end. Então, assim, para quem está começando, isso vai soar mais como uma curiosidade, mas existem esses parâmetros na função print. Todavia, entretanto, a maioria das vezes você vai usar ela sem nenhum parâmetro, tá? Nós também temos outra forma de imprimir, ou outras, né? Mas eu vou mostrar essa, que é o método format. A gente pode imprimir um texto, né? De algumas formas. Eu disse que tem um operador vírgula, que a gente usou agora, a gente também tem um mais, e a gente também pode usar o ponto format. O ponto format, ele permite que eu coloque dentro do texto coringas, vou chamar de coringas, tá? Elementos entre chaves. E depois do texto, eu digo o que vai substituir esses coringas. Então, vou dar um exemplo. Esse comando aqui diz, filme, input, recebe, digite o nome de um filme. Nota, recebe, input, qual a nota que você daria para esse filme de 0 a 10? Vamos primeiro falar dessas duas linhas. Professor, você disse que uma variável recebia um dado. Esse dado podia ser uma string, esse dado podia ser um número. Agora você está querendo jogar dentro da variável uma função. Não é bem assim. Essa função input, o que ela vai fazer? Ela vai mostrar na tela, isso que está entre parênteses, e vai jogar para a variável que está à esquerda do comando de atribuição o que a pessoa digitar. Então, basicamente, o que eu estou dizendo, filme vai receber o que foi digitado depois dessa frase. Digite o nome de um filme. Então, vai aparecer na tela a frase, digite o nome de um filme, alguém vai digitar alguma coisa, vai apertar Enter, e o que foi digitado vai cair dentro da variável filme. O mesmo vale para a variável nota. Vai aparecer essa informação, qual a nota que você daria para esse filme, de 0 a 10. Note que depois de 2 pontos eu dou um espaço, só para questão de beleza, para um número que a pessoa escrever não ficar colado na frase.
E aí, o que ela escrever e der Enter vai cair dentro de nota. E depois eu vou mostrar na tela o seguinte. O filme Tchan 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 é Tchan 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 estrelas. O que é esse Tchan Tchan Tchan? É um coringa que eu coloquei entre chaves. Como são duas coisas que eu quero colocar, duas informações, eu tenho que colocar o índice. Então, qual é a manha aí? Eu vou colocar essa string, que abre e fecha aspas duplas, certo? O filme tal é tantas estrelas. Depois eu vou usar a função format, eu vou botar ponto format, e entre parênteses, os parâmetros que eu vou passar vão ser o seguinte: o que é esse 0 e o que é esse 1. No Python, o índice sempre começa do 0. Então, dentro desse parênteses, eu vou colocar várias coisas. O Python vai entender que a primeira coisa é o índice 0, a segunda coisa é o índice 1 e por aí vai. Então, na prática, ele vai substituir o que está, esse coringa, chave 0, pelo que está no primeiro item depois dos parênteses, que é o que? A variável filme. E depois ele vai substituir o que está no chave 1 pelo segundo item, que é o índice 1, né, do format, que é a variável nota. Como é que vai ficar isso, o resultado? Vai aparecer na tela. Digite o nome de um filme. Eu escrevi Senhor dos Anéis, dei Enter. Aí ele vai seguir com o código e vai botar: qual a nota que você daria para esse filme, de 0 a 10? Eu coloquei 9. Não me matem, tá? E apertei Enter. E aí ele vai fazer aquela magia. Ele vai escrever a frase: o filme, tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan, tchan substitui pelo quê? Pelo que eu escrevi na variável filme, Senhor dos Anéis. É tchan, 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 que foi o que eu escrevi na variável nota. Substituiu por 9. Esse comando .format, além de muito útil, a galera curte ele muito, porque é muito pythonico, né? É um negócio meio que exclusivo do Python, né? Então, a galera usa bastante. A gente vai brincar com isso, certamente. Beleza. Eu estou aqui falando, e agora vamos trabalhar. Mesmo o Python sabendo o tipo de variável, eu posso mesmo assim declarar vício do C++. Não, não pode declarar não. Declare não. É vício de linguagem mesmo. Mas vamos lá. Vou aqui compartilhar com vocês o PyCharm. Vamos nós, então, né? A gente falou muita coisa na webinar de hoje. Vamos tentar colocar em prática algumas delas, com alguns exemplos que eu fiz justamente para essa live. Começar pelo exemplo 1, né? Nesse exemplo 1, a gente estava falando sobre ele agora, né? A gente criou algumas variáveis. Comida 1, pão. Comida 2, maçã. Geleia e suco. Eu vou começar a brincar com isso, tá? Então, eu vou mudar aqui pão para torta. Vou mostrar para vocês que essa questão das aspas no Python, elas são simplificadas. Então, maçã, que está com aspas simples, vou colocar aspas duplas. Veja que quando eu botei a primeira aspa, ele já fez para mim a segunda. Quer dizer, a IDE fica mimando a gente, né? Isso é muito bom. Então, eu poderia mudar tranquilamente, tá? Tanto faz. Aqui no suco eu vou botar leite. Primeira coisa que eu vou fazer, aqui tem o seguinte, tem um texto, né? Tem uma variável chamada texto, e tem alterando o valor de CEP. Eu vou manter ela aqui como está, e aqui no print, depois disso, eu vou tirar o CEP. Eu vou deixar só print, né? Comida 1, comida 2, comida 3, comida 4. E vou executar o código. Beleza, vamos lá. Então, eu executei o código aqui. Então, o que ele fez? Eu vou aumentar aqui um pouquinho para vocês verem. Primeiro, ele botou alterando o valor de CEP. Por que ele fez isso? Porque tem um print texto ali. E o texto tem esse valor. Eu não mexi nisso, continua igual. E depois ele apresentou torta, maçã, geleia e leite. Reparem que entre os valores apareceu um espaço. Por quê? Porque o valor nativo, né, do separador, no caso das vírgulas, é um espaço. Se eu não mexo com ele, ele vai ficar sempre sendo espaço. Então, no final, ele repete alterando o valor de CEP e END, porque na programação eu não mexi nessa parte. Ela está aqui. E nesse caso, eu quis mexer com dois parâmetros. Em vez de ser 3 tracinhos e uma seta, vou deixar só um. E no final, eu vou botar um ponto de exclamação. E vou executar. Reparem que agora, ao invés do espaço, apareceu essa seta menor e o ponto de exclamação. Então, eu posso brincar com esses parâmetros, né, aqui da função print. Beleza, vamos olhar outro exemplo agora. O que a gente tem de bom nesse exemplo? Primeiro, eu tenho uma variável filme.
E essa variável filme, ela recebe o que eu digitar depois da frase. Digite o nome de um filme. Vou brincar aqui já com isso aqui e botar digite o nome de um filme bom. Ninguém quer porcaria, né? E depois, nota. Ela vai receber o que vier depois desse comando input, que diz qual a nota que você daria para esse filme de 0 a 10. Tá bom, vamos manter isso. E aí depois eu botei 5 prints de como aparecer isso de formas diferentes. Vamos lá. A primeira delas é usando o operador mais. Eu vou criar algumas strings e vou concatená-las, quer dizer, juntá-las dentro de um print. A primeira delas eu não vou botar nenhuma variável, eu simplesmente vou colocar strings para vocês entenderem como elas podem ser concatenadas num print. Eu vou colocar o filme, vírgula, vírgula, estrelas, certo? E eu vou tirar esse espaço aqui. Vou colocar aqui um valor fixo, 5 estrelas, tá? E vou executar meu código. Obviamente, o código começa na função input, então ele vai perguntar, digita o nome do filme bom? Avatar. Qual nota você daria para esse filme? Vou na nota 10, vou polemizar aqui. E aí apareceu um bocado de saída no meu terminal. A primeira delas diz, o filme é 5 estrelas. Porque a primeira delas não faz menção a nenhuma variável. Mas o importante de verificar nessa primeira é que, apesar de eu não ter colocado nenhum espaço, naturalmente os espaços apareceram. Porque quando eu uso a vírgula, nativamente ela tem um espaço como separador. Certo? Então, antes de analisar o resto, eu vou pegar na minha linha 5, eu vou mudar de vírgula para mais. E vou executar de novo o código. Reparem que agora, o espaço entre filme e 5 estrelas não existe, porque o mais não tem isso, né, dessa questão do espaço nativo. Né? Então, quando eu for usar o mais para concatenar as coisas, lembrar de colocar os espaços nas strings, certo? Para simular esse espaço entre elas. Agora eu posso tranquilamente executar e vocês vão ver que o espaço vai aparecer. Aí vamos analisar agora da linha 6 até a linha 10. Na linha 6, né, eu boto aqui print o filme, aí boto o espaço, né, mais filme jogo o espaço na string, mais nota, mais espaço, estrelas. Eu botei o devido espaço porque, como eu já disse, eu estou concatenando usando o mais. Se eu não fizesse isso, a frase ficaria estranha. A vantagem dessa linha 6 é que, ao invés de fazer um texto estático, eu botei entre uma string e outra um valor de uma variável, que também é uma string, né? Mas é uma string que foi definida em tempo real de execução. O usuário foi lá e disse, então vai aparecer o filme Avatar, que eu escrevi, é 10 estrelas. Eu poderia fazer isso da mesma forma, como fiz na linha 7, sem usar os espaços nas strings, porque o espaço já é nativo no formato vírgula, né? Do separador entre eles, que a gente já viu. Massa. Mas na linha 8, eu começo a brincar com o format. Olha que interessante que eu fiz na linha 8. Eu fiz uma brincadeira, eu mesclei a vírgula com o format. Eu comecei a string, botei o filme, concatenei ela com a variável filme. Essa concatenação já vai ter um espaço entre elas, a gente sabe disso, o separador nativo é esse espaço. Depois, eu concatenei com uma outra string, só que essa string, dentro dela eu coloquei um coringa. Coloquei esse abre e fecha chaves. Então, depois dessa string, eu botei ponto .format e disse, o que vai ser substituir esse coringa é a variável nota. Então, no final das contas, a frase ficou do mesmo jeito. Já na linha 9, eu não usei mais essa brincadeira, eu fiz tudo com o format. Escrevi a frase inteira e coloquei 2 coringas. Como são 2, que vou puxar de lugares diferentes, eu botei a indexação, 0 e 1. E no final da frase, eu botei o ponto .format e disse, o índice 0 vai puxar a variável filme, o índice 1 vai puxar a variável nota. E na linha 10 eu fiz uma brincadeira ainda. Eu inverti os índices. Em vez de aparecer 0 e 1, botei 1 e 0. E inverti ali no final também de onde ele está buscando esses índices. Então agora eu digo o seguinte, o filme vai buscar do índice 1 do format, o nome do filme, eu botei lá no 1 a variável filme. E continuando a frase, o Coringa aqui está dizendo o índice 0 para a quantidade de estrelas. Aí eu coloquei já no meu índice 0
a variável nota. Mesmo que temporalmente o filme tenha sido abastecido primeiro que a nota. Não tem problema. A gente pode brincar com essa ordem usando o comando forward. Não tem problema algum, certo? E aqui também a gente pode, como eu falei, verificar o tipo da variável no Python. Então aqui eu vou brincar. Eu tenho variável A e B. Eu vou declarar o valor 2 a primeira, o valor 3 a segunda. Vou criar uma outra variável que busca o valor dessas variáveis. Então, veja, na variável A, eu disse que o valor é 2, fixo. Na variável B, o valor é 3. Já a variável soma, ela vai ser o somatório das outras duas variáveis. Por fim, eu vou imprimir na tela o valor da soma, print, soma. E depois eu vou imprimir o tipo dessa variável soma, certo? Vai aparecer duas coisas na tela, certo? Primeiro, ele vai printar o valor da variável e depois o tipo dessa variável. Vamos ver como é que vai ficar. Então, ó, veja que a primeira coisa que ele imprimiu na tela foi 5. Por quê? 2 mais 3 é igual a 5. E na sequência, ele diz que essa variável soma, ele é da classe inteira. Então, é uma variável do tipo int. Porque eu usei esse comando type. Então, eu posso usar esse comando type no Python e ele vai me retornar o tipo da variável que ele inferiu por conta própria. Eu joguei dentro do A e do B dois números inteiros, ele sabe que a soma entre dois números inteiros vai ser um número inteiro. Quer ver eu brincar com isso? Ao invés de 3, eu vou colocar 3.5. E ao invés de 2, eu vou botar 2.5. E agora eu vou executar novamente. Repare que, no momento que eu botei o ponto flutuante, por mais que a soma dos dois dê um número inteiro, né, ele já considera ali que eu estou mexendo com números reais. Então, em vez de ser 6, ele mostra 6.0. E ele sabe que eu estou mexendo agora com um número real. Mesmo que eu faça uma soma entre um inteiro e um real, o resultado vai dar real. Então, no momento que entra um número real na brincadeira, o resultado vai dar real. Então, assim, eu posso verificar o meu tipo da variável, né, através da função type. Então, o que a gente viu hoje? A gente viu o que são variáveis, a gente viu como declarar as variáveis, comando de atribuição, viu o comando print, viu o comando input, viu o comando type, viu também como funciona o comando .format. Tudo isso, para um primeiro momento, acho que está razoável, está satisfatório. E o que eu queria mostrar para vocês, para finalizar, é justamente o que eu mencionei mais cedo, que é o Zen do Python, né? O Python foi criado pelo Guido van Rossum, mas o Tim Peters também participou da criação do Python, criou esse Zen do Python. Esse é uma espécie de filosofia. Então, assim, vocês podem ver isso, tem no vídeo também da unidade, eu também falo sobre isso, na verdade, eu não, né, mas o vídeo fala. E vocês vão ver que a linguagem Python é uma linguagem que ela preza pela simplicidade, ela preza pela beleza. E eu quero separar uma coisa para vocês aqui, mais para o final, ele diz o seguinte: agora é melhor que nunca. Porque se você não faz agora, geralmente você não faz nunca. Então, entrem na disciplina, assistam os vídeos, façam os exercícios, escolham a ideia de sua preferência. Eu estou recomendando o PyCharm, porque a gente vai utilizar nos exemplos, mas vocês fiquem totalmente à vontade para utilizar outra. Ok, João. Bom, é isso que temos para hoje. Eu espero todo mundo na página. E não se assustem, viu? Tá tranquilepa, tá devagar. Brinquem, vocês vão gostar bastante. Quem nunca usou vai gostar bastante. E quem já utiliza o Python deve estar falando, homem, tá muito fácil. Mas relaxe, vai chegar lá, viu? Até eu tô entendendo, então acho que tá tranquilo. Estou tendo uma aula boa aí de Python. Então, agradecer, João, para mim também, novamente, sempre tá em alto nível, muito bom, acho que esclarece muitas dúvidas aí da galera, principalmente quando eles forem ler e principalmente tentar usar, né, o programa, não sei como é que vocês chamam, acho que vão lembrar muito da sua aula, que eu acho que quando você disse na aula passada, muita coisa do que você fala aqui acaba até às vezes não fazendo sentido, mas quando o cara vai lá para tentar programar, como eu já vi alguns colegas aqui, alguns alunos, já vê, é assim, é assado. E na minha pequena experiência de programação, muita coisa é na base do erro mesmo. Você vai, não compilou, o que foi o problema? É como você já disse aí, você inverteu, apareceu, em vez de aparecer Senhor dos Anéis, apareceu Anéis do Senhor, sei lá, alguma coisa assim do tipo. Então a gente vai mesmo
na tentativa e vai ver os erros. A maioria dos programas, eles mostram isso, tá? Então, João, obrigado aí. E mais uma vez, deixando claro que a gente está à disposição para tirar dúvidas, podem perguntar, a gente responde tão logo a gente visualize a dúvida, tá bom? Fiquem à vontade para conversar com a gente. Aquele abraço. Tá, obrigado pela participação tchau, de como é o todos. negócio? Tchau, tchau. Tchau.